o vídeo gravado, ambos, vídeo e slides, em tópicos próprios. Os slides lá no tópico slides das aulas ao vivo e o vídeo lá no tópico vídeos, aulas ao vivo, tá? Então, os slides da primeira aula já estão lá. O vídeo também já está lá. Além disso, a gente teve o contrato pedagógico, né? A gente explicou todo o processo avaliativo, o Moodle, o Classroom para entrega do trabalho. Tudo isso foi gravado também, né, no vídeo do contrato pedagógico. E ali no Classroom, na barra atividades, tem o tópico contrato pedagógico, está ali os slides e o vídeo do contrato pedagógico. Certo, gente? Então, quem não assistiu o contrato pedagógico, ou estava com problema na internet, né, na hora do contrato pedagógico, perdeu algum trecho, alguma parte, aí pode assistir, né, aquele trecho do contrato pedagógico que realmente perdeu, tá? Muito bem. Então, da mesma forma, o nosso material da aula de hoje, tá? Slides e vídeo também estarão disponíveis a todos vocês, certo? Tem alguém, acho que está com o áudio aberto, puder deixar o áudio desconectado para não interferir aí com o ruído, né? E aí, quando precisar fazer participações, enfim, aí é só habilitar novamente para fazer perguntas, enfim. Tá, gente? Sempre tenho esse cuidado. Deixa o áudio desabilitado, aí habilita quando quiser falar, fazer alguma participação, tá? Então, vamos lá. É a aula 2 hoje, né? E a gente sempre começa, e sempre vai ser assim, tá? Relembrando, pelo menos, aí, o nosso calendário. O contrato pedagógico a gente sempre fala, né? Tudo com detalhes. E no início de cada aula a gente retoma essas datas importantes, né? Para que ninguém esqueça de realizar as atividades avaliativas, trabalho, enfim. Então a gente sempre vai relembrar no início de cada aula. Quando a gente fez o contrato pedagógico, nós falamos a respeito, né, das atividades avaliativas no Moodle. Então, esses conteúdos iniciais, aula 1, 2 e 3, incluindo a revisão, né, correspondem, então, ao conteúdo lá da avaliativa 1 no Moodle, que vocês vão fazer, valendo 2 pontos, tá? A gente mostrou onde está essa avaliativa 1, né, lá dentro da semana 1. Tem que entrar no Moodle, clicar lá na disciplina de gestão da qualidade, clicar na semana 1, aí vai aparecer a avaliativa 1 para vocês fazerem, tá? Valendo 2 pontos. Tem que fazer naquele prazo que está lá no guia do aluno, tá? Então, o arquivo guia do aluno é um arquivo sempre muito importante. O recomendável, né? Abrir o arquivo guia do aluno sempre no início de cada disciplina e anotar no seu caderno, anotar numa folha, né? Para não perder as datas, tá? Quem não anotou, aí vai ter que, né, abrir o guia do aluno seguidamente para ir confirmar, né, as datas lá, tá? Depois, na segunda parte da disciplina, aulas 4, 5, 6 e revisão, inclusive, corresponde ao conteúdo da avaliativa 2, tá? A avaliativa 2 no Moodle está dentro da semana 2, conforme a gente demonstrou no vídeo do contrato pedagógico. Vale 2 pontos, igualmente tem um prazo, né? E esse prazo está no guia do aluno. São 4 pontos, então, na N1. Para fechar os 10 pontos, nós temos o trabalho disciplinar, vale 6 pontos na N1, completando, então, os 10. Ele é feito e entregue no Classroom. A data de entrega dele é até o dia 24/7. Nós também abrimos o Classroom no contrato pedagógico, mostramos onde está o trabalho, mostramos onde vocês vão clicar para abrir o arquivo de vocês, como vocês fazem para editar, como vocês fazem para enviar o trabalho. Está tudo gravado no vídeo do contrato pedagógico. Então, repito, se alguém não assistiu, não lembra,
a conexão caiu e assistiu só uma parte do contrato pedagógico, assista o contrato pedagógico na íntegra, tá? O vídeo está ali na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. Dia 27/7, nós vamos ter a revisão final. Essa revisão final aí, a gente vai rever todo o conteúdo, né? Vai revisar aspectos importantes do conteúdo para nos preparar para a prova do dia 29/7. Então, 29/7 tem a prova no Moodle, né? Prova da N2, cai todo o conteúdo da disciplina. A gente também demonstrou, né? No contrato pedagógico, onde é que vai aparecer a prova, tá? Nesse dia 29/7, não tem aula ao vivo. 29/7 é só a prova. Então, no dia 29/7, é postado no Classroom as instruções de prova e o código da prova. Vocês vão copiar o código, vão lá no Moodle, acessa a disciplina de gestão da qualidade, clica na prova e vão inserir esse código. Ela vai abrir, são 10 questões, para vocês fazerem valendo 10 pontos. Tá? A média final, então, vai ser a N1 mais a N2 dividido por 2. N1, as avaliativas mais o trabalho. N2, a prova. Ficou com 10 nas duas, soma dá 20, divide por 2, 10. Se por acaso, somada N1 mais 2, dividido por 2, der menos que 6, teríamos aí uma reprovação por nota, né? Porque a média mínima é 6. Caso aconteça isso, né? A gente fica com a média abaixo de 6, aí vocês terão que fazer, né? Quem ficar com a média abaixo de 6, a prova de substituição, tá? Ela acontece no Moodle, dia 14/8. Lá naquele lugar que a gente mostrou, né? No vídeo do contrato pedagógico. Então, dia 14/8, entra lá, faz a sua prova de substituição. Nessa não tem código, né? É só entrar e fazer. E claro que ela vai aparecer só para aqueles que ficarem abaixo da média 6, tá? Ela substitui a menor nota. Ou a N1 ou a N2, né? Para quem ficou abaixo da média, tá? Esse calendário foi todo detalhado, né? No nosso contrato pedagógico. Mas pode ser que alguém tenha ficado com alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. Então, abro espaço para vocês, gente. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre o nosso calendário, sobre o processo avaliativo, prova, trabalho disciplinar, avaliativas no Moodle? Como é que tá para vocês? De boa. Legal. E os demais? Tainá colocou que está bem tranquilo para ela. Certo, Tainá. Matheus também. Milena também colocou no chat ali tudo certo. Legal, gente. Renata Farias também colocou tudo certo. Daniela também colocou tudo tranquilo ali no chat. Para quem já tinha feito a disciplina anterior, né, a lógica é a mesma, né, vai mudar o conteúdo, mas funciona da mesma forma. Né? Na matemática financeira também tinha, né, eram duas avaliativas, trabalho, prova, substituição. Então a lógica é a mesma, né, do conteúdo da disciplina. Então, estando ok, né, para vocês, ninguém tendo dúvidas e perguntas aí a respeito do processo avaliativo, nós vamos adiante. Então, o nosso conteúdo de hoje, gente, são os sistemas, né, de gestão da qualidade. Na primeira aula, a gente já teve a introdução, né, conceitos importantes, conceito de qualidade, conceito de processo, conceito de sistema, conceito de gestão. A gente viu ali as ferramentas da qualidade, né, exemplos delas. A gente viu técnicas da qualidade, o que são. A gente viu as relações existentes, né, entre qualidade, produtividade e competitividade, a importância desses elementos, o aspecto da eficiência, eficácia,
os indicadores, como medir os indicadores, né, o que medir, né, a questão das metas relacionadas aos indicadores. Então, foram diversos conceitos e aspectos iniciais importantes, tá? Agora a gente vai, então, hoje, falar sobre o sistema de gestão da qualidade. Lembrando que as nossas aulas são divididas sempre em 2 momentos, tá? No primeiro momento da aula, a gente vai trabalhar o conteúdo, depois a gente tem um intervalo, 15 minutos, na volta do intervalo, chamada, depois da chamada, exercícios no Classroom a respeito do conteúdo da aula de hoje, a aula 2. Esse segundo momento da aula não significa que terminou a aula, né? Não. A gente continua desenvolvendo o conteúdo, só num outro formato, formato de exercícios, tá? Então o conteúdo continua sendo desenvolvido, ele não terminou na primeira parte. Então, só relembrando, né, esse formato, tá? O que é um sistema de gestão da qualidade, né? Então aqui a gente vê a integração de algumas palavras e conceitos que a gente viu na primeira aula. A gente viu conceito de sistema, sim. Vimos conceito de gestão, sim. Conceito de qualidade, sim. E esses 3 elementos, né, compõem, então, o sistema de gestão da qualidade. O que seria esse sistema? Ele começa o conceito dizendo que é um conjunto de pessoas. Depois decorre, né, todos os outros elementos. Então, vamos começar aqui pelo conjunto de pessoas. As organizações, né, a gente já tem conversado a respeito disso já desde a primeira aula. As organizações, elas são formadas por pessoas, feitas por pessoas. As pessoas que decidem, que tomam decisões, que fazem o processo acontecer, fazem o produto, prestam o serviço, são inovadoras, resolvem problemas, usam o sistema, transformam a matéria-prima. Então, a organização sendo pessoas, é muito natural que o elemento principal, né, inclusive esteja na frente no conceito do que é um sistema de gestão da qualidade, realmente seja as pessoas, né? Então, o sistema da qualidade é um conjunto de pessoas. Tudo demais depende disso. Sem o conjunto de pessoas, não há os outros elementos, né? Não há, pelo menos, utilidade para os outros elementos. Então, é um conjunto de pessoas, práticas, procedimentos, equipamentos, instalações, sistemas, recursos, todos eles voltados, direcionados para a obtenção da qualidade de uma organização. Então, vejam bem, dentro desse conceito, se a gente tirasse pessoas, todo o resto são elementos inertes. Eles não funcionam sem as pessoas, e sem pessoas, é claro, qualificadas, treinadas, desenvolvidas para o bom uso dos demais elementos dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, adianta um procedimento sem que as pessoas sejam treinadas ou conheçam esses procedimentos? Adiantam instalações, equipamentos, sistemas, sem pessoas que saibam fazer uso desses elementos? Não. Então, o sistema de gestão da qualidade, ele depende muito das pessoas, tá? Então, constantemente a gente vai ver que no sistema de gestão da qualidade há uma conexão direta, né, com o processo de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Sempre que o sistema de gestão da qualidade altera um procedimento, tem que treinar as pessoas, porque o sistema depende das pessoas. Sempre que se alterar uma prática de trabalho, tem que treinar as pessoas. Sempre que se instalar um equipamento novo, tem que treinar as pessoas. Então, tudo gira em torno das pessoas. Tá? O elemento principal no sistema de gestão da qualidade são pessoas. Então, criei um procedimento e acredito que automaticamente ele será entendido, compreendido e seguido, né, pelos grupos de trabalho. Erro. O sistema de gestão da qualidade não funciona desse jeito. Lembram que a gente viu o elemento comunicação na aula passada? Tem que comunicar isso para as pessoas. Se comunicar como? Treinando, desenvolvendo a equipe, ou as equipes, que são afetadas por esse novo procedimento, ou esta alteração no procedimento. Então, somente descrever e dizer, ó, tá aqui, tá alterado, não serve.
Isso não é sistema de gestão da qualidade. Né? Tem que comunicar, tem que treinar, tem que desenvolver. Tá? Esse esquema básico, né, demonstra um modelo de um sistema de gestão da qualidade. É um sistema geral, tá? Dá para entender o sistema de gestão da qualidade, as suas interações dentro de qualquer empresa. Claro que as empresas têm suas particularidades, né? Mas de uma forma geral, esse é um sistema de gestão da qualidade, se aplica nas organizações e que geram aquela melhoria esperada, né? Já que o sistema de qualidade ele deve trazer melhorias para o produto, para o processo, né? Para as pessoas. Nós vamos ver que no centro, nesse círculo, nós temos as responsabilidades da administração, nós temos os processos aí de medição, análise e melhoria, que estão ligados aos indicadores, né? A gente viu o conceito na aula anterior. Nós temos o próprio processamento, né? Do produto ou serviço. Nós temos a gestão dos recursos. Tudo isso funcionando para atender os requisitos do cliente. E esses requisitos vêm da entrada, ou seja, nós precisamos olhar para fora, né? Para o exterior. Vejam que isso aqui, né, é um sistema aberto, ou seja, a empresa está usando seus recursos, seu processamento, olhando para os requisitos do cliente, para o ambiente externo a essa organização. O cliente determina o que é qualidade para ele. A empresa se absorve desses requisitos e faz o seu processo girar, faz o seu processo acontecer a partir desses requisitos. Tá? Então, tem requisitos de qualidade que vêm do ambiente externo. E, obviamente, né, ela vai estabelecer parâmetros, metas, procedimentos, sistemática de trabalho interno, com base nesses requisitos, mas buscando aquela eficiência, eficácia, né, do processo, minimizando custos, perdas, danos. Tá? E na saída nós teremos o quê? Exatamente o produto ou serviço que, atendendo a requisitos, satisfaça a esses clientes. Obviamente, se não atender os requisitos, causará insatisfação aos clientes. Então, é um sistema muito básico, né? Identificado com a teoria de sistemas, e que faz um processo, sim, de melhoria. Então, sempre olho para o mercado e vejo o que o cliente deseja. Adequo o meu sistema e oferto ao mercado aquilo que vai satisfazer as necessidades desses clientes. Ou seja, continuamente eu estou mudando, continuamente estou alterando o meu processo, estou causando melhorias, porque o mercado ele é dinâmico. A empresa que fica parada, não olha para as necessidades do mercado, eventualmente começa a causar insatisfação aos seus clientes. Isso gera uma perda de mercado, perda de receita, né? Então voltamos àquela tríade: qualidade, produtividade e competitividade. Tem uma conexão direta, né, entre os três elementos. Muito bem. No sistema de gestão da qualidade, nós precisamos provocar as melhorias, né? É intrínseco à qualidade. Um sistema de qualidade que não melhora processo, não melhora produto, não melhora sistema, esse processo naturalmente está fadado, né, à inércia, né, a ser superado pelos concorrentes. Então isso precisa ser devidamente visto, devidamente pensado pela organização. Tá? O ciclo PDCA, então, é uma ferramenta, é uma técnica de gestão que leva a esse processo de correção, de melhoria interno nas organizações. O ciclo PDCA, ele é composto por 4 princípios. Tá? Então, uma melhoria de processo começa com o planejamento, onde nós vamos ter o estabelecimento de metas, de objetivos para aquele processo, para aquela estrutura organizacional, para aquela atividade. E aí se estabelece ali os objetivos. Então, o que a gente quer melhorar nesse processo? A gente quer melhorar a produtividade, a gente quer melhorar a qualidade. O que a gente quer melhorar ali? Estabelecidos esses objetivos, se realizam as propostas de melhoria, para que, logo a seguir, o próximo passo, a execução, né, o do, a gente vai treinar
e educar as pessoas para que elas executem aquilo que foi planejado anteriormente. Já que no planejamento tudo foi devidamente pensado, debatido, estabelecido, né? O que se quer melhorar naquele processo. E como a gente tinha falado antes, né? Tudo começa com as pessoas. Então, se vai ser feita uma alteração do processo, começa com o treinamento desses indivíduos. Treinados, os indivíduos, se realiza a execução das tarefas, a execução dos novos procedimentos, das alterações que vão provocar aquela melhoria. Posteriormente, tem que verificar, né? E aí entra aquela questão das metas, dos indicadores, tá? Estabelecida uma meta de melhoria para identificar se essa melhoria realmente aconteceu, né? A gente compara os resultados. Aquilo que se tinha antes e o que está se obtendo agora com a melhoria em andamento. Tem algum desvio, alguma falha, não está sendo feito exatamente qual foi planejado, na fase de verificação pode-se corrigir, né, esses desvios, tá? Depois, por último, no ciclo PDCA vem a fase da ação, ou agir corretivamente, tá? Então, se corrige os problemas detectados e se efetiva aquele processo como uma melhoria. Se, claro, esse processo provocou a melhoria, por isso a gente faz a verificação. Então, houve um ganho, né, no processo. A gente planejou, colocou em execução, verificou, corrigiu as falhas, e houve uma melhoria ali de 10% no índice de qualidade, ou de 5% no índice de produtividade, por exemplo. Então, passa-se, né, a deter aquele novo processo como um processo atualizado. Então, vai gerar uma nova documentação, e aí a gente passa, né, a gerar novamente, né, o chamado ciclo PDCA. Por isso ele chama de ciclo, né? Então, a melhoria foi feita naquele processo. Então, vou pensar agora em novas melhorias, no mesmo processo, em outros produtos, né? Então, o ciclo PDCA, ele se presta muito bem, né, a essa ideia de melhoria contínua, porque a gente vai ficar, né, rodando, por assim dizer, né, esse ciclo PDCA em todos os momentos, né, em todos os processos da empresa, buscando encontrar pontos de melhoria dentro do processo constantemente. A ideia de melhoria contínua é essa, é constância, né? Então, fiz uma melhoria, pronto, né? Já cumpri com o objetivo do sistema de gestão da qualidade. Mês que vem a gente faz outra. Não, isso é constante, né? É diário, é semanal, né? Constantemente buscando melhorar. Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo, senhor. Certo. Tá, ainda colocou tranquilo no chat também. Certo. Bom, para a gente ter uma clareza maior, né, pelo menos visual, do ciclo, ele funciona realmente, né, como um passo a passo de um ciclo que remonta sempre ao início, tá? Então a gente viu todos esses passos antes, né? A gente começa definindo as metas, logo ali no início, no planejamento. Depois de definir as metas, ou seja, os objetivos, né? A gente faz propostas para colocar isso em ação, tá? Então é aqui, dentro do ciclo PDCA, depois de estabelecer os objetivos, que a gente pode aplicar uma ferramenta da qualidade chamada 5W2H, ou seja, plano de ação, tá? Então, temos dois momentos aqui, né, dentro da primeira parte do ciclo PDCA, que é o planejamento. Os objetivos, e depois definir como isso será atingido. Então, na ferramenta plano de ação, nós definimos aqui o que vai ser feito, por quem, onde, quando, quanto vai custar. Então, aqui se fala plano de ação, né? Define, né, as responsabilidades, tá? Para assim, posteriormente, né, educar, treinar a equipe, executar, depois fazer a verificação e as ações corretivas. E volta sempre para o início, tá? Essa é a ideia de ciclo PDCA.
Foi feita uma melhoria, volta de novo para o início, definir novas metas de melhoria, tá? E ficar constantemente, então, atuando dessa forma dentro dos processos organizacionais. A ideia sempre, quando se trata de melhoria, é sair de um nível anterior e atingir um novo nível superior. Está lá, né, na nossa primeira aula, esse conceito do Juran. Ele coloca isso como uma função mesmo, né, dos gestores. Elevar o desempenho do processo e manter sempre esse novo nível. Então, se a gente tem um nível de qualidade atual, o próximo nível, né, ao ser atingido, não pode retroceder. Né? A ideia é sempre atingir um novo nível, passar para um próximo nível superior. Tá? Então, seria quase que um efeito de escada. Né? Sempre que a gente atinge o próximo nível da escada, né, a gente quer buscar o próximo, e o próximo, e o próximo, sempre continuamente, certo? E nunca retrocedendo, ou seja, perdendo qualidade, né, em processo e produto, por exemplo. Nós temos, para essa gestão do sistema da qualidade, duas possibilidades, né? São sistemas certificáveis e os sistemas não certificáveis. Claro, os sistemas certificáveis são aqueles que são regulados, né, por entidades que vão certificar que aquela organização ela atende a determinados requisitos estabelecidos por aquela norma. E, em geral, essas normas, né, são exigidas pelo mercado. Então, muitas vezes uma empresa, né, para poder atender algum tipo de público-alvo ou exportar para algum mercado em específico, como, por exemplo, o mercado comum europeu, que às vezes exige, né, que a empresa cumpra normas de sustentabilidade, por exemplo. Ela precisa desses certificados, né? E, é claro, em termos de marketing, muitas empresas buscam certificações, né? Porque elas podem dizer e atestar que seu processo, seu produto, cumpre com requisitos de qualidade, tem selo de qualidade. Então, tem todos esses aspectos, né, nos sistemas certificáveis. Nos sistemas não certificáveis, há essa lógica de busca da qualidade, mas não há como a empresa atestar para o mercado, né, através de um selo da qualidade ou de um certificado de qualidade, que os seus processos são qualificados. Em geral, os sistemas não certificáveis são utilizados em apoio, né, como um processo que foi adotado, um sistema que foi adotado para poder apoiar o sistema certificável. Tá? Esses não certificáveis, eles, em geral, são desenvolvidos pelas próprias organizações. Tá? Eles não são regulados, né, por um órgão certificador. Diferentemente dos certificáveis, né, são regulados. Tá? Então, sistemas certificáveis, tá? Eles têm como referência os requisitos da norma. Então, aquela norma que a empresa quer se certificar, ela tem requisitos, e para que a empresa receba, né, aquele certificado, selo daquela norma, ela vai ter que implantar, né, esses requisitos na sua empresa para obter a certificação. Se ela não conseguir atestar que atende aos requisitos, ela não recebe a certificação. Claro que isso tem um custo, né, não só do órgão certificador, mas a empresa vai ter que alterar o seu processo, a forma de fazer, documentações, procedimentos, instruções, para atender os requisitos da norma. Realizado o processo de implantação, o órgão certificador vai lá fazer uma inspeção, né, fazer uma auditoria e verificar se a empresa está cumprindo com as normas. Se ela estiver cumprindo, ela recebe, então, o certificado de qualidade. Os não certificáveis, como a gente comentou antes, eles são criados pela própria empresa, ou pelas próprias empresas, né? Eles seguem algum tipo de metodologia que a empresa resolveu adotar. Então, entre eles, a gente tem o 5S, o 6 Sigma, o Just in Time, que é um exemplo que a gente também já viu na nossa primeira aula, tá? Então, ele é uma filosofia de trabalho que gera
melhorias na qualidade, melhorias no processo. Diferentemente dos anteriores que a gente estava falando ali, os certificáveis, esse não tem requisitos próprios, né? Ele não é testado por um organismo certificador, a empresa não vai ganhar um selo de qualidade, ela vai ganhar melhoria de qualidade, né? E por isso muitas empresas acabam desenvolvendo seus métodos, as suas filosofias, tá? O próprio Just in Time é um exemplo de filosofia da qualidade que foi criado pelo sistema Toyota de produção, né? Foi a Toyota que desenvolveu lá o Just in Time, né? Próprio para ela. Então as empresas tendem, né, a desenvolver ferramentas, filosofias, metodologias que são próprias, não certificáveis, para buscar adaptar a realidade da empresa às suas necessidades de qualidade. E aí nós chegamos ao Sistema de Gestão Integrado, o SGI. Tá? Ele compõe o Sistema de Gestão da Qualidade, que a gente viu agora, né? Ele pode ser certificável, não certificável, e claro, os certificáveis gerando, né, os selos de qualidade que as empresas tendem a querer conquistar para poder atingir novos mercados. E a gente tem o Sistema de Gestão Ambiental. Ambos, então, os dois, né, SGQ e SGA, compõem esse SGI, Sistema Integrado. Em geral, principalmente empresas que vão atender maiores mercados, mercados internacionais, empresas que vão exportar, né, para o mercado comum europeu, por exemplo, né, como a gente tinha falado antes, elas precisam não só de um sistema de gestão de qualidade que ateste a qualidade do seu produto, do seu processo, mas ela precisa também de um sistema de gestão da qualidade que ateste que o seu processo é livre de uso de substâncias químicas tóxicas ou assemelhadas que possam contaminar, por exemplo, o meio ambiente. Ou então, que ela faz o uso adequado das matérias-primas, que ela faz uso adequado dos materiais, destinação adequada dos materiais que são descartados, reaproveitamento do material, que ela não contamina o meio ambiente, né, com GAT, por exemplo, de substâncias em rios e afluentes, né? Ela tem um sistema de qualidade para isso. Em geral, para exportar para países, empresas que têm essas exigências, as empresas buscam, né, também o sistema de gestão ambiental. A importância das pessoas é patente, né? A gente já identificou isso. Nada vai funcionar no sistema de gestão da qualidade sem o envolvimento das pessoas, sem que elas façam parte do processo, sem que elas sejam treinadas, sem que elas sejam desenvolvidas, mas elas precisam se sentir também protagonistas do processo. Então, elas precisam também participar, né, do momento de debate sobre os problemas, elas precisam ser ouvidas em termos de propostas de solução, porque, sobretudo, são as pessoas que lidam com os problemas que acontecem durante o processo. São as pessoas que, no primeiro momento, se deparam com um problema, né, que aconteceu na fabricação, ou que aconteceu com a matéria-prima, né, ou que aconteceu no momento da prestação do serviço. E é o elemento mais importante no momento dessa identificação. Então, ele pode ter, né, esses registros, e com certeza o colaborador terá, né, ideias, né, capacidade resolutiva de fazer propostas para esses problemas. Então, as pessoas precisam ser chamadas a participar e seriam ouvidas. Tá? Entre tantas coisas que a gente viu na primeira aula, nós vimos algumas ferramentas da qualidade. E essas ferramentas são muito importantes para aplicar em grupos de trabalho. Como, por exemplo, o diagrama de causa e efeito, né? Os colaboradores envolvidos em um processo que precisa ser melhorado podem ser chamados e ouvidos, né,
para que seja feita a coleta dos dados, das informações sobre as possíveis causas daquele problema e também ouvidos em relação a propostas de solução. O próprio brainstorm, né, um outro tipo de ferramenta que ajuda a integrar as pessoas, né, a envolver as pessoas nesse processo de qualidade. Tá? Algumas vantagens, então, do envolvimento das pessoas no sistema de gestão da qualidade. Como a gente viu, né, o próprio processo de decisão vai se tornar mais ágil para aqueles pequenos problemas, situações do dia a dia que são identificados pelas pessoas. Né? Cada pessoa vai assumir a responsabilidade para inspecionar o seu próprio trabalho, o seu processo. Né? São elementos integrantes e colaborativos na gestão da qualidade. Então, acaba que cada colaborador se torna um inspetor do seu próprio trabalho, do seu próprio processo, né? Porque ele vai identificar as falhas. E ele, com a sua equipe, né, junto com a sua liderança, o seu gestor, vai provocar as melhorias daquele processo. Isso é positivo, isso valoriza a equipe, valoriza o trabalhador, motiva a equipe. Então, tem aspectos da qualidade que estão ligados à própria construção de uma cultura positiva, de um clima de trabalho positivo dentro das equipes. Há um envolvimento, né, entre todos. E essas melhorias que são causadas pela equipe em diversos processos dentro da organização vão gerar, é claro, uma capacidade mais competitiva para essa organização frente ao mercado, como resultado da interação dos colaboradores dentro das suas equipes de trabalho, inspecionando e provocando melhorias. Sendo assim, essa organização vai ter melhores resultados, mais receitas, pode ampliar a sua produção, ampliar o número de oportunidades de trabalho, essa empresa pode trazer um reconhecimento, né, a essas equipes, com premiações, melhores salários, melhores benefícios. Então, é um processo, um ciclo virtuoso, positivo para todos, para a empresa, para o mercado e para os próprios colaboradores. Como a gente viu, né, alguns sistemas não certificáveis, né, são muito próprios das empresas que pensaram neles, né. Então, a escola Toyota, né, é um exemplo disso, tá? Em que nós temos lá o surgimento do Just-in-Time, do 5S, da manutenção produtiva total. Tá? Entre os sistemas, né, de qualidade não certificáveis que foram desenvolvidos pela escola Toyota de produção, a manutenção produtiva total ela é bem importante, muito interessante, porque ela busca prevenir situações de problema. Tá? Então, em geral, quando há um problema, um equipamento, uma máquina, o que acontece com o processo? Ele para. Se ele para, não tem produção, ou seja, reduz a produtividade. A TPM, que é a manutenção produtiva total, ela é baseada na gestão dos equipamentos, máquinas, através do registro que é feito pelos indivíduos, pelas pessoas, né? Então, um operador de máquina, por exemplo, né? Ele sabe os defeitos que comumente, né, ou normalmente acontecem naquele equipamento. Então, ele fazendo os registros, ele passa a criar um histórico de registros de defeitos naquele equipamento. E esse histórico já vai possibilitar que na manutenção produtiva total se façam manutenções preventivas, preditivas, por exemplo. Então, já está lá numa anotação no registro dele que determinada peça, né, na média ali, a cada 10 mil horas de trabalho, aquela peça estraga. Então, o que a manutenção produtiva total vai fazer? Já nesse histórico estatístico, já que a peça, né, ela estraga lá em 10 mil horas de trabalho, se faz a manutenção quando tiver 7 mil horas. Manutenção preventiva. Antes de estragar, algumas mil horas antes, substitui a peça. E a produção não para. Então, a gente mantém
um equilíbrio de produtividade nesse sentido, tá? Então, são objetivos da manutenção produtiva total. A valorização do conhecimento das pessoas, justamente porque são os indivíduos, né, que vão fazer esses registros, dos eventuais quebras de máquina ou falhas de processo, para que sejam otimizados. O aumento do rendimento global, porque justamente vai ser feita uma manutenção preditiva, né? Já tem um histórico estatístico dos problemas, e eles vão ser resolvidos, né, na tentativa de evitar a parada de máquinas, equipamentos. Ela vai se tornar um próprio pilar do programa da qualidade, né, porque vai atrelado a isso, né, mais qualidade no processo, menos parada das máquinas, mais produtividade. Mais produtividade, mais competitividade por consequência. Tá? A ideia da manutenção produtiva total é gerar quebra zero, ou seja, parada zero nas máquinas, defeito zero na hora da produção e um acidente zero também, né? E, claro, isso envolve treinamento das pessoas, né, para que isso seja efetivo. Depende das pessoas, né? Então, é mais uma filosofia da qualidade que atesta isso que a gente tinha visto no início, né? Que o sistema de gestão da qualidade começa como sendo um conjunto de pessoas e o resto todo decorre disso. Então, está aqui, né? Manutenção produtiva total, de novo, né? Trazendo essa ideia, essa perspectiva. Até esse ponto aqui, gente, como é que tá para vocês? Tranquilo? Tá tranquilo para mim também. Legal. Tranquilo. Tranquilo, valeu. Vamos indo adiante, então. Peço desculpa também para vocês, gente, porque minha rinite alérgica está bem ruim hoje, né? Então, peço desculpa aí pela voz, enfim. Não tá bom, né? Mas vamos adiante. São objetivos aí do treinamento, e a gente já viu que o treinamento é bem importante, né? Em todos os processos da qualidade, e a manutenção produtiva total como tal, né? Não foge disso, tá? Sistema, qualquer processo de melhoria, como a gente viu lá no nosso ciclo PDCA, faz parte dele o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então, o que se objetiva, né? O que se quer com o treinamento aí na manutenção produtiva total? Primeiro, preparar as pessoas, né, para executar de forma imediata as tarefas que são corriqueiras, rotineiras, né, naquele processo, naquela execução. Proporcionar ali as atividades que vão fazer com que esses indivíduos que atuam dentro desses processos operacionais, né, tenham um desenvolvimento profissional contínuo, porque aqui, né, nesse aspecto, a gente vê que para que hajam melhorias contínuas no processo, nos produtos, na máquina, ou sistema, nós precisamos melhorar a qualidade de conhecimentos que os indivíduos têm, né? Então, de fato, para uma melhoria de processo, uma melhoria de produto, eu tenho que provocar antes uma melhoria no grupo humano. E isso se dá através de desenvolvimento, de treinamento das pessoas, tá? Alcançar melhor qualidade com investimento no desenvolvimento contínuo dos funcionários, e aqui é um ponto que às vezes é confundido, né? Por algumas empresas ou alguns gestores, né? Entender que alocar recursos em treinamento, desenvolvimento das pessoas é custo. Não é custo. Alocar recurso em treinamento, desenvolvimento das pessoas é investimento. E é um erro muito, muito importante aí de ser corrigido nesse pensamento, nessa lógica organizacional, né? Porque se é custo, em geral, o que as empresas querem fazer com os custos? Elas querem diminuir, elas querem cortar, né?
porque isso diminui a sua margem. Se a gente entender desenvolvimento e treinamento das pessoas como custo, a gente vai estar criando uma restrição para o crescimento da empresa. Eu não vou adiante porque eu estou cortando o custo daquilo que vai provocar o aumento da qualidade, por consequência, a produtividade e competitividade. Então, eu não posso, de forma alguma, né, entender que desenvolvimento, treinamento, que sim, vai gerar gasto, né, empenho de recursos, não posso entender que é custo. Eu tenho que entender que é investimento. Porque é dali que virá a inovação, a solução dos problemas, virá a produtividade, virá a competitividade. Tá? Então, esse é um grande ponto, tá? Que entrava o crescimento de muitas empresas. Elas vão até um determinado momento que dali não conseguem ir mais adiante. E às vezes até retrocedem, né? Porque passam a entender que o investimento nas pessoas é custo. Tá? Bom, a ideia sempre da gestão da qualidade, né, é a melhoria do desempenho, naquela conexão, né, qualidade, produtividade, competitividade, tá? Então, a melhoria da qualidade, ela vai sim levar a empresa, tendo um melhor desempenho de produção ou de produtividade, a aumentar seus lucros. De que forma? Ao aumentar a produtividade, diminuindo a margem de desperdício, essa empresa vai ser mais competitiva no mercado, né? Ela vai conquistar mais mercados, né? De alguma forma, ela vai incrementar as suas vendas, ou competindo, né, com melhores preços dentro do mercado, porque a qualidade dela é maior no seu processo, ela desperdiça menos, então ela tem menos custo de perda de matéria-prima, por exemplo. Ela conquista mais mercado porque ela é competitiva no preço. E claro, isso tornando a empresa mais eficiente, né, ela vai deter mais recursos para investir no seu próprio processo. Então é um ciclo virtuoso, né? É uma relação aí de desempenho da qualidade com relação à competitividade, tá? Bom, nós temos alguns objetivos de desempenho que se refletem nessa competitividade maior, tá? São 5 objetivos. Claro que esses objetivos, eles se interrelacionam, né? A gente não pode imaginar, né? Só um deles ou 2 deles seria o suficiente para a organização, não, né? Todos eles são importantes, eles são integrados e se interrelacionam, né? Um depende do outro, tá? Então, a própria qualidade é um objetivo de desempenho, porque ela reduz o custo, né? Aumenta a confiabilidade. A questão da rapidez, porque reduz os estoques e riscos de obsolescência. Então, um processo ágil, né? Um processo de produção ágil vai fazer com que a gente coloque no mercado com rapidez os produtos, coloque no mercado com rapidez, né? Aqueles materiais, evitando que ele fique parado, né? No estoque. Se ficar muito tempo parado no estoque, daqui a pouco, né? O mercado já não absorve mais, se torna obsoleto, já não vende mais. Isso é muito comum nos mercados de tecnologia, por exemplo. Isso, a gente vê uma mudança constante, por exemplo, no mercado de celulares, né? A cada 6 meses sai um modelo novo, a depender até menos de 6 meses, né? Então, se a empresa não é ágil em colocar a sua produção no mercado, daqui a pouco surge, né, um produto tecnológico mais avançado e ela já não consegue mais vender aquilo que ela produziu, tá? Então, essa rapidez é um requisito de competitividade. A própria questão da confiabilidade, tá? É importante, o processo sendo confiável, né, torna toda a empresa estável em termos de produtividade. E, claro, essa confiabilidade também está relacionada àquela perspectiva, né, que ela gera na realidade do público-alvo. Ou seja, aquilo que ela faz é bom, o produto é bom, não tem falhas, não tem erros, não tem defeitos. Isso gera uma relação de confiabilidade com o mercado. Sempre lembrando que as empresas, elas são um sistema não só operacional, não é só um sistema
de processo, de produto, ela é um sistema de relações. Então, ela precisa gerar essa relação de confiabilidade com o mercado. Tá? Então, é um requisito de competitividade, sim, esse sistema de confiabilidade. Flexibilidade, ela agiliza as respostas às alterações que acontecem, seja no ambiente interno ou externo. Como a organização é um sistema aberto, tem que ser flexível, né, para perceber as alterações que se dão nas relações, né, com os interessados, para que ela faça suas mudanças. Né? Então, a empresa se relaciona com o meio externo, não só através dos clientes, mas através dos fornecedores também, através do mercado consumidor, através das entidades governamentais, sindicatos, né? Tudo isso causa algum tipo de impacto na empresa. Então, ela precisa ser flexível nesse nível, né? Para poder proporcionar as mudanças que ela precisa para se adaptar à nova realidade. Naqueles princípios, né, que a gente vê lá na TGA, por exemplo, né, na teoria das contingências, né, a empresa que permanece ao longo do tempo, né, que consegue perdurar ao longo das eras, é aquela que se adapta às mudanças, né, pelo princípio, né, evolutivo. Aqueles que não se adaptam, né, deixam de existir. Né? Isso vem da própria biologia, né? As espécies que perduraram ao longo do tempo são aquelas que se adaptaram às mudanças ambientais, né? Isso se aplica também às organizações, né, por analogia. Né? As empresas que não se adaptam às mudanças ambientais, né, tendem a deixar de existir ao longo do tempo. Claro, a questão do custo, né, é afetada por todos os demais elementos aí de desempenho, tá? Sempre que a gente tiver alguma dificuldade em relação à flexibilidade, confiabilidade, rapidez, qualidade, o custo é impactado. Bom, em termos de desempenho, desses 5 objetivos de desempenho, né, todos os efeitos, né, que ocorrem em função dessa interação da empresa com esse ambiente externo vai, de alguma forma, impactar o tempo de entrega da empresa, o nível de preço que ela consegue praticar no mercado, a capacidade de entrega dessa empresa, né, prazos de entrega, o atendimento àquilo que os clientes desejam. Tá? Então, sim, né, esses 5 objetivos de desempenho são interativos entre si e impactam o mercado onde essa empresa atua. Então, ela não pode, né, ignorar esses princípios, esses 5 objetivos de desempenho. Eventualmente, algumas empresas, né, elas acabam focando, né, enfatizando um ou dois desses e os demais, né? Como, por exemplo, custos. Custos é muito falado, né? É um desempenho, um objetivo de desempenho de muitas empresas. Mas, às vezes, esquece dos demais, né? Foca só no custo, esquece de contrabalancear com qualidade, rapidez, confiabilidade. Então, não pode esquecer dos demais, senão a empresa entra num processo de desequilíbrio, né? E deixa de atender às necessidades do mercado de fato. Então, tem uma relação, né, entre aquilo que a empresa faz em função daquilo que o mercado espera. Tá? Então, a partir desses 5 objetivos de desempenho, se o mercado deseja que o prazo de entrega seja reduzido, no requisito de desempenho e rapidez, a empresa tem que responder de alguma forma. Né? Então, uma produção rápida é uma forma de responder a esse requisito do mercado. Tá? Inclusive, é um requisito de decisão de compra, muitas vezes. Uma organização que oferta lá um prazo de entrega de 3 dias, outra de 7, outra de 10, a depender da situação de análise por parte do mercado, né, o cliente vai olhar, vai ver o preço, vai ver as características do produto, vai ver o tempo de entrega. Se os preços são similares, né, as características do produto também, né, a tendência é que o cliente, o mercado, decida comprar daquele que faz a entrega mais rápida. Então, o resultado da empresa, né, atender esse requisito de rapidez é melhorar seu desempenho, sua competitividade. Né? A mesma coisa acontece para a qualidade. Então, se os clientes, né, desejam determinados produtos e serviços atendendo a determinadas especificações,
determinados atributos de qualidade, a empresa deve atender, né, prestando esses serviços ou entregando esses produtos isentos de erros, de falhas. Tá? A flexibilidade. O mercado espera, né, principalmente, sobretudo, nos dias atuais, né, constantes melhorias tecnológicas nos produtos, nos serviços. Isso gera uma necessidade da empresa mudar, né, os seus processos, melhorar o seu sistema, o seu parque tecnológico, o seu nível de conhecimento. Então, deve ter habilidade para fazer essas mudanças. Se o mercado espera confiabilidade, se o mercado espera entrega confiável, a operação da empresa deve ser igualmente confiável. Tá? E a questão do custo, né? Para a empresa poder ofertar um preço mais adequado ao esperado pelo mercado, ela deve responder com alta produtividade. E essa alta produtividade, em geral, vem da qualidade, né? Menor nível de desperdício, se possível, desperdício zero, né? Em matéria-prima, em defeitos, em quebra de máquina, justamente para ter um nível mais elevado a ofertar ao mercado. Então aqui, gente, alguns aspectos, tá? Para a empresa conseguir atingir aí o sistema de trabalho de alto desempenho. Um deles é ter o foco no cliente e no ambiente, tá? Então a gente já viu que a empresa é um sistema aberto e está num ambiente interativo. Então, deve ter essa perspectiva nesse ambiente que afeta a organização, tá? Não só clientes e fornecedores, como a gente falou, mas entidades governamentais, leis, né, direito, legislação, organismos fiscalizadores, né, a economia, os fatores econômicos do ambiente que possam afetar a empresa. Claro, foco no cliente, né? É o cliente que gera a base de requisitos onde a empresa vai construir, né, a sua ideia de produto, a sua ideia de serviço. Procurar estabelecer sempre que possível, né, unidades autônomas, tá? Ou seja, descentralizar as decisões. Então, as unidades produtivas, né, processos, por exemplo, processo A, B e C, departamento A, B e C, isso tem que ser autônomos, no sentido de que eles devem ter capacidade de identificar problemas, realizar críticas sobre esses problemas e realizar as propostas de solução aos problemas identificados dentro do seu próprio processo. Então, elas têm que ser autônomas nesse sentido, né? Poder fazer a gestão dos problemas, trazendo as propostas. Claro, ter direcionamento e metas claras, né? De onde se quer chegar. Então, aqueles níveis organizacionais que a gente aprende lá no primeiro ciclo, né, em planejamento estratégico, como nível estratégico, tático, operacional, né? Todos os níveis devem atender aos objetivos macro da organização, né? Para que todos possam andar para o mesmo caminho, né? Seguir os mesmos parâmetros norteadores, tá? Então, a empresa, em geral, né, devidamente organizada, ela vai ter a sua missão, visão e valores. Isso norteia a direção, as metas de cada departamento, cada área, cada setor, cada célula de trabalho. Isso é também um objetivo de desempenho. Fluxo das informações de forma acessível, tá? Como treinamento, conhecimento, comunicação, desenvolvimento das pessoas é um elemento muito importante. Essas informações, elas devem ser totalmente e irrestritamente acessíveis a todas as pessoas da organização. Então, eu tenho que ter, né, as instruções de trabalho acessíveis às pessoas, os procedimentos, a política da qualidade, seja impressa ou seja no sistema da empresa, né, mas todos devem ter acesso a isso. Sempre que precisarem consultar, né, verificar, para poder tomar suas decisões, agilizar os processos. A integração, né, entre os elementos técnicos e os elementos estratégicos da empresa são muito importantes, tá? Então, sempre que há uma desconexão, né, entre esses elementos,
nós temos uma distonia, nós temos, né, um problema que gera restrições a um maior ganho organizacional. Tá? Então deve ter e deve existir, né, entre a área estratégica e a área operacional, né, a alta direção e a área técnica da empresa, uma relação muito próxima. Tá? E sempre que a gente identifica, né, essa distância entre a alta direção e a área operacional, nós temos um problema aí nessa organização, temos uma distonia, né? E essa aproximação deve ser real e verdadeira, né? E, claro, controle e variação, né, na fonte. Então, identificar, né, a variação que exista nos processos e eliminar ao máximo, né, as produções e erros, né, na fonte, né, na onde ela está acontecendo. A delegação é muito importante, né, para que aconteça essa descentralização. A gente viu ali que é preciso ter unidades, né, que sejam autônomas, e isso acontece através da descentralização do poder. Tá? Então, quando a gente diz descentralização do poder, não significa que, né, a empresa não terá mais gestores, né, líderes, coordenadores, supervisores, enfim, diretores. Não é isso. É que o líder tem uma outra característica, né? Ele compartilha momentos de decisão, de participação, né, nas soluções das questões organizacionais com a sua equipe, ou seja, ele descentraliza, ele delega, né, que as pessoas façam o processo de identificação de erros, falhas e propostas, né, de soluções. Tá? E claro, o objetivo sempre é causar, né, a melhoria contínua, tá? De forma aí que tudo aquilo que foi aprendido com essas alterações, né, do processo sejam validadas e devidamente implementadas nessa organização, sempre buscando um novo passo, né, uma nova melhoria a cada momento. Então, algumas considerações finais aí sobre essa questão dos sistemas de gestão, tá? Então, claro, o objetivo, né, das organizações com o sistema de gestão da qualidade é gerar alto desempenho do processo, alto desempenho do produto, alto desempenho do sistema de gestão da qualidade. Esse alto desempenho, ele só é viável, ele só é possível, ele só acontece de fato se há treinamento, desenvolvimento e investimento no grupo humano dessa organização. Bom, não adianta a empresa ter procedimentos, instruções, ter implantado o sistema de gestão da qualidade sem o devido treinamento, sem o devido investimento nas pessoas. Senão não vai funcionar. Né? Então, a performance competitiva, sobretudo, depende da qualificação das pessoas. Não se faz qualidade sem pessoas. Tá? Esse entendimento, né, é muito importante. Então, das experiências profissionais daqui a pouco, né, que cada um de vocês já teve, se vocês pararem para pensar nas empresas que já atuaram, vocês vão conseguir identificar, né, aquela empresa que eu trabalhei tinha um resultado melhor, aquela outra tinha um resultado pior. Se vocês começarem a fazer essa análise de quanto aquela empresa tinha qualidade melhor, né, tinha resultado melhor, ela investia ou pensava nas pessoas, ou tinha um clima organizacional, né, uma cultura organizacional melhor, isso leva a melhores resultados. Porque as empresas que não estavam indo muito bem, se a gente parar para olhar, né, se a gente parar para analisar, tinha ali, né, em algum aspecto, né, menos investimento nas pessoas, no clima organizacional, na cultura organizacional, no treinamento, no desenvolvimento humano. Então, isso é diretamente ligado. Tá? Então, a gente não faz qualidade, não faz gestão da qualidade sem pessoas, sem investir nas pessoas. Então, começa com as pessoas. Depois de pessoas, processo. E depois o produto. Então, para melhorar o processo, treinamento e desenvolvimento nas pessoas. Se eu melhorei o processo, automaticamente o produto será melhor. Então, uma coisa decorre da outra. Tá? Para melhorar o processo, pessoas. Para melhorar o produto, melhorar o processo. Estão ligados. E claro, né?
Isso leva a que a organização faça as coisas certas da primeira vez, porque o sistema está integrado e as pessoas estão devidamente treinadas para identificar as falhas, fazer as correções, né? E a partir das melhorias contínuas, cada vez mais fazer certo, sem erros, sem falhas. Fazer as coisas rápidas e no tempo certo, aquele requisito de rapidez, né, que a gente viu ali como requisito de desempenho. Isso causa uma confiabilidade no processo, né? Leonardo, não foi Leonardo que levantou a mão? Não, Leonardo saiu da reunião, né? Quem é que levantou a mão? Pelo menos para mim apareceu aqui. Alguém levantou a mão, a gente quer falar, quer fazer alguma pergunta? Para mim pareceu, né? Acho que me equivoquei, então. Então, fazer as coisas certas, né? Fazer as coisas rápidas. E, claro, ter flexibilidade no processo de produção, porque precisa ser adaptável, né? Como a empresa ela atende a requisitos do mercado, eventualmente esse processo vai sofrer alterações, né? É um novo produto que vai entrar em produção, ou um produto que já existe que precisa ser alterado, né? E aí, quando a gente fala produto, pode ser, né, um bem ou um serviço. E, claro, né? Produzir a baixo custo. E esse baixo custo, importante, né? Buscado através do aumento da produtividade, menos desperdício de matéria-prima, né? Melhor uso dos recursos, trabalhar com mais eficiência e eficácia, não entendendo que investimento em pessoas, né, treinamento e desenvolvimento de pessoas é custo. Né? Quando a gente diz ali produzir a baixo custo, exclui-se daí investimento em treinamento e desenvolvimento. Isso não é custo, tá? Isso é investimento. Muito bem, gente. Essa foi a nossa primeira parte, né, com o conteúdo da nossa aula 2. Antes da gente fazer o nosso intervalo, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Tainá colocou bem tranquilo no chat. Legal, Tainá. Certo, obrigado. Se vocês... O Marcos também colocou aí tranquilo. Renata também colocou tranquilo. Pedro também colocou tudo certo. Milena também colocou para ela tudo tranquilo. Certo, gente. Está tudo tranquilo para vocês? Nenhuma pergunta de momento. A gente faz o nosso intervalo, tá? 15 minutinhos. 10h15 agora, 10h30 então. A gente volta do intervalo. Na volta do intervalo, nossa chamada, tá? E aí, exercícios no Classroom, para a gente continuar, né, o desenvolvimento desse conteúdo num outro formato, né? No formato de exercícios, tá? Eu só fecho aí o microfone, né? E no retorno eu abro de novo para a gente continuar. Então, se possível, né? Aqueles que puderem não desconectar, facilita bastante, né? Na volta do intervalo a gente já fazer a chamada, tá? Tomar um cafezinho quente, então, para esquentar, gente. Até daqui a pouquinho.